Opa, então pessoal, hoje eu vou gravar então a parte 2 das indicações de 50, de 100 filmes, na verdade, né? Eu fiz um vídeo indicando os 50 primeiros e agora é a parte 2 com os outros 50 filmes, que são filmes da minha predileção. Como eu expliquei, eu não pretendo de forma alguma que sejam 100 maiores filmes da humanidade de forma alguma. É bem subjetiva a lista, são os meus 100 filmes prediletos. Agora, o que tem de objetivo e que aí pode ser interessante para vocês é que todos os filmes são bons, né? Como eu falei, a hierarquia de considerá-los entre os 100 melhores ou não, isso tudo é subjetivo. Agora, acho que dá pra dizer que todos esses filmes são objetivamente bons. É... Antes, porém, eu só vou mostrar três livros. Eu fiz um vídeo mostrando aqui a nossa biblioteca, né? E nesse vídeo, o pessoal gostou bastante. Se você está chegando no canal agora e ainda não viu, procure lá, nossa modesta biblioteca, Narradores Acétos. Mas alguns livros tinham caído por trás dos outros e alguns eu não achei na ocasião. Então, assim, ou tiveram livros que até estavam visíveis, mas que eu passei direto, acabei comentando outro passando direto. Então, tem três aqui que eu quero reforçar também como indicação. São três livros de poesia lírica, né? Luz Mediterrânea, do Raul de Leone, poeta brasileiro que morreu muito cedo. Tinha uma qualidade extrema, sobretudo no soneto, né? E é uma poesia, assim, que ela a principal força dela é no aspecto da logopeia, ou seja, é um poema onde é uma poesia meio filosófica, onde a principal coisa realmente são as ideias, mas embora as ideias não sejam, assim, vamos dizer, o terreno principal da poesia, há poetas que conseguem extrair muita carga emotiva da poesia, como por exemplo Raul de Leone, Antero de Quental, das ideias, quer dizer, Raul de Leone, Antero de Quental, o próprio Walt Whitman, né? Então são poetas cuja principal força é a logopeia, mas eles conseguem conferir muita emoção ao pensamento. É como disse o Jorge Luiz Borges disse certa vez, né? Ele falou assim: não sei se um poeta muito intelectualizado não é uma contradição em termos, né? A não ser que seja pessoas como o Emerson, para quem o próprio pensamento é uma paixão. Acho que dá para dizer isso do Raul de Leone com certeza. O pensamento era uma paixão para ele e ele usa figuras de linguagem muito ricas, né? Metáforas, símbolos, essa coisa toda. É uma serenidade melancólica, assim, muito interessante, né? Você sente uma mescla de uma dor, de uma melancolia, mas ao mesmo tempo uma serenidade nos versos dele, é bem bacana. E um sujeito que morreu muito novo, morreu com 36 anos, disse que sabia que ia morrer, estava doente, né? E encarou a coisa toda com muita tranquilidade os seus últimos dias, né? Então, Raul de Leone, Luz Mediterrânea, ele é muito encantado pelos gregos, né? Por essa coisa toda. Daí o nome do livro também. Aí tem aqui Kabir, que é um poeta místico aí da Índia, né? E os poemas foram selecionados pelo Tagore, é outro grande poeta, né? Recentemente eu gravei. Aqui já é uma poesia que ela não brilha tanto aí já pelas figuras de linguagem, não é tanto pelas figuras de linguagem, pela trabalhação, pela lapidação da linguagem, mas é mais por uma espécie de pureza interior. Se o Raul de Leone tinha um pensamento assim muito aguçado, claro que também tinha intuição, evidentemente, mas é que é sobretudo uma pureza de coração que faz intuir as coisas com muita. Então, são poemas que por um lado são relativamente simples, né? Se bem que muitas vezes tem umas imagens assim riquíssimas e raras, mas em geral são poemas simples, mas você sente uma presença de uma iluminação interior diferente, muito pura, muito inocente, né? Como eu postei um poema dele esses dias recente, chama Serve Teu Deus, né? Onde ele diz ali que Deus esperou por ele por todas as eras. É bem interessante, né? O Kabir, então. E aqui, De Profundis, são poemas do Georg Trakl, poeta de uma força enorme. Aqui até inclusive o Rainer Maria Rilke elogiando ele aqui no verso do livro. É um poeta que ele já tem mais uma tonalidade de pesadelo. O cara teve uma vida bem louca, né? Usava droga, essa coisa toda, se apaixonou pela irmã, teve uma vida bem doida. Mas a poesia dele tem uma força tremenda e inegável. Ele sofreu muito com o negócio da Primeira Guerra Mundial também. Então é uma poesia meio de pesadelo,
um tanto apocalíptica, né? É uma poesia que vai mais pela beleza do grotesco. Só que tem uma vantagem que a gente sente uma presença do mundo espiritual, sabe? Embora por vezes pelo aspecto sombrio. E alguns têm uma coisa muito luminosa e redentora também. O próprio De Profundi, que é o poema principal, embora ele seja terrível, no final ele sugere uma espécie de rendição, né? Fala assim: na avelanzeira soaram de novo anjos cristalinos. É um poeta de muita força também, o Georg Trakl. E a Cláudia Cavalcante aqui traduziu muito bem, né? Então vamos para os outros 50 filmes. Só lembrando que aqui eu vou falar dos filmes bem superficialmente mesmo, porque não é a intenção explicar os filmes nem nada disso, é só apontar para que aí os interessados assistam, né? A minha intenção principal é essa. Tem um vídeo que eu fiz assim, 12 filmes que ajudam na nossa vida espiritual. Ali eu comentei os filmes um pouco mais detalhadamente, os 12 filmes, né? Sobretudo, coloquei imagens também dos filmes enquanto eu ia comentando, então o vídeo ficou bem bonito. Sobretudo o filme Árvore da Vida foi o que eu me detive um pouco mais, os outros eu fui um pouco mais breve. Mas lá eu comento com um pouco mais demoradamente. Aqui eu só vou mais ou menos falar por cima os principais elementos do filme, assim, no que repousa a força deles, né? Do que depende a força dele, e dar uma espécie de sinopse rápida, né? Então aqui, A Vida dos Outros é um filme alemão, desse diretor Florian Henkel von Donnersmarck. Ele fez outro filme interessante também, sobre um rapaz que é pintor, mas esse aqui é ainda melhor. E é um filme que se passa na Alemanha Oriental, naquele contexto de Guerra Fria, tudo isso. Então lá seria o lado comunista da Alemanha. Talvez seja o melhor filme anticomunista, né? Porque a vida dos outros, porque o principal ele trabalha para o partido e ele fica vigiando a vida das pessoas. Eles colocam um grampo na casa de todo mundo, só que ele acaba passando por uma transformação muito interessante, esse protagonista, à medida que ele observa um casal, né? Composto aí por um ator, que ele vigia, na verdade, espia um casal composto por um ator e uma atriz. Ou por um poeta e uma atriz, perdão. Sob o Sol de Satã, baseado no romance do Bernanos. Vai contar ali a história de um padre, né, que é um santo. O Bernanos conseguia muito bem criar personagens santos, que é no caso o Donissan, interpretado pelo Gerard Depardieu, muito bom, né? Tem cenas dele conversando com o próprio diabo, é um filme bem interessante e a cena final é de uma força tremenda. Aí tem o Paris, Texas, que é um filme do Wim Wenders, grande diretor também. Começa com um sujeito meio louco andando pelos desertos lá dos Estados Unidos, né? Aqueles lugares secos, ele não lembra muito bem da vida dele, aí progressivamente a gente vai entendendo a vida dele, o irmão dele vai buscá-lo, né? É um filme também de atuações brilhantes, né? Imagens muito bonitas e com muita... Tem uma densidade muito grande de experiência humana esse filme, de dramas humanos e dramas próximos, né? Que poderiam acontecer com pessoas que a gente conhece, embora tenha um elemento aí de tragédia extrema no meio desses dramas, né? O Retorno, do diretor russo, esse é um diretor mais recente, né? Andrei Zhivangitsev, não sei se é assim que pronuncia mesmo, que é um pai que ficou um tempão fora de casa e de repente ele volta para encontrar 2 filhos e aí ele leva eles numa ilha e fica o tempo inteiro naquela apreensão, porque, pô, como é que o pai fica? Acho que são 12 anos fora, alguma coisa assim. Às vezes parece que o pai é legal, parece às vezes que ele é meio filho da puta com os moleques. É um filme cujo final é muito surpreendente, né? Leviatã é do mesmo diretor. Esse já é o Estado que quer tomar a casa do sujeito, daí que é o nome Leviatã, né? O Estado, o próprio Estado seria um monstro, né? São políticos corruptos, essa coisa toda. E o filme se passa na Rússia também, ele mora numa casa próxima ao mar, o protagonista. As imagens também são belíssimas, é um filme também com muita densidade de experiência humana. The Fighter é um filme de boxe, assim, é um filme de drama, mas que tem o boxe como um dos elementos-chave, né? É aquele filme que o Christian Bale ganhou, inclusive, o Oscar de melhor ator, merecidamente, porque atuou muito bem nesse filme. E é uma história real de 2 irmãos boxeadores, só que um acabou se tornando viciado em crack, né? E ele vive de uma espécie de feito dele no passado, que foi ter derrubado o Sugar Ray Leonard, que era um boxeador muito competente, muito famoso aí do peso médio, né? E a vida dele parou no tempo, o irmão dele é boxeador novo também, tá competindo, e aí tem uma série de dramas por conta desse vício dele no crack, né?
Filme também muito bom com atuações maravilhosas. Sono de Inverno, do diretor Nuri Bilge Ceylan, um diretor turco que a principal força dos filmes dele geralmente está, né, nas atuações e nos diálogos, sobretudo. Os diálogos extremamente realistas e misturam uma coisa de drama e humor. Lembra um pouco os contos do Chekhov, assim, vamos dizer, a tonalidade dos filmes do Nuri Bilge Ceylan, né? Então, e esse Sono de Inverno é um sujeito que ele é um escritor, mas que não tem muita notoriedade. Ele tem um hotel e aí vai mostrando ali o dia a dia dele, os problemas dele com a esposa, tudo. Mas as conversas prendem a gente de um jeito assim. E também as imagens são muito bonitas por essa questão do gelo, né? Eu pelo menos gosto de gelo, essa coisa toda. Aí tem Longe deste Insensato Mundo, baseado no livro de mesmo nome, que é do Thomas Hardy, um romance muito bom. E é uma moça que se vê ali entre três pretendentes, né? O aspecto visual desse filme é incrível também, porque são lugares montanhosos e ao mesmo tempo marítimos, né? E ela fica ali numa espécie Só que é uma moça assim, muito bonita e um tanto fútil. Ela vai amadurecendo ao longo da história, né? Aí tem o Taxi Drive do Martin Scorsese, esse é bem famoso. Mostra a vida de um sujeito ali bastante solitário, que acaba vendo muita. É um motorista de táxi que dirige durante a noite, né? Então ele acaba vendo muita coisa errada e ele tem uma certa impressão de que a cidade está meio perdida e que tem alguma coisa a ser feita, mas ele é um cara bem excêntrico e meio maluco. A atuação do Robert De Niro é maravilhosa. Falaram pra mim que esse filme é baseado num romance do Dostoiévski, que agora eu não lembro qual que era. Mas assim, se for mesmo, é bem longínquamente, porque não, eu, pelo menos, sinceramente, não consegui perceber uma associação tão direta, não. Mas o filme é muito bom. Pra se ter uma ideia, ele tá afim de uma moça. Extremamente afim de uma moça, acaba levando ela pra um cinema pra ver aqueles filmes de cinema pornô. Então o cara é totalmente sem noção, mas ao mesmo tempo ele tem uma espécie de idiotice do bem, né? E uma vontade de combater o mal a um só tempo. Ele tem alguns elementos bons nele, sem dúvida alguma. Ele tem algum aspecto daquele idiota no bom sentido, né? Que isso tem um livro do Dostoiévski sobre isso, mas acho que nem. Na verdade, nem é esse o livro em que me falaram que se inspira, né? Mas eu preciso confirmar direito essa história. Aí tem o Vampiro de Düsseldorf, é um filme do Fritz Lang, um diretor muito bom em termos de suspense, a coisa toda. E é baseado numa história real de um serial killer que matava crianças, né? Destaca esse filme, sobretudo a atuação incrível do protagonista, que no caso é o próprio psicopata. Aí tem The Green Mile, esse filme é bem famoso, né? Aquele À Espera de um Milagre. Acho que esse filme não precisa tanto comentar ele não, mas realmente é um filme muito famoso, aquele do Tom Hanks, né? Mas vai saber se alguém não assistiu, né? Um sujeito ele é preso injustamente, ele tem uma aparência muito estranha, né? Na verdade é um negão de 2 metros de altura, forte pra caramba. E ele é visto no começo do filme com duas meninas, aí todo mundo pensa que é ele vai preso. Só que o que eu gosto muito desse filme, além de certas cenas dramáticas muito bonitas, é que ele coloca a presença do milagre, do sobrenatural. Eu acho que faltam histórias assim, né? Até por isso que a gente tem tanto desprezo pelo milagre. Um Condenado à Morte Escapou, do Bresson, outro filme do Bresson muito bom. O Bresson é aquele cinema com uma atmosfera muito contemplativa, né? É um cinema que aparentemente parece simples, mas não é. Assim como o filme lá do Diário de um Pároco de Aldeia, né? Diário de um Pároco de Aldeia. E, como o próprio nome diz, vai acompanhando um sujeito ali que foi preso e que vai tentando fugir da prisão, né? Mas vale a pena por toda essa atmosfera contemplativa, os diálogos do Bresson costumam ser muito bons também, tudo isso. Diálogos de bastante profundidade. Sim, aí tem o Céu e o Inferno do Kurosawa, que é. O enredo é um sujeito que o filho dele é um empresário, né? Ambicioso, que o filho dele foi sequestrado, e aí o filme gira em torno da busca dele por esse filho, né? E aí pega umas cenas bem interessantes do Japão,
algumas cenas litorâneas e urbanas, né? Então a fotografia do filme também é muito rica. E tem uma cena final bastante marcante, né? Onde o desespero aparece ali na atuação do sujeito de um modo muito efetivo. Aí tem o Padre Pio do Carlo Carley. Esse filme também é bastante famoso, mas é um filme bom também pelas imagens, né? Se passa naquela região montanhosa da Itália. Ao mesmo tempo, a trilha sonora feita pelo Paulo Bonvino é muito bonita. Realmente são músicas de uma sonoridade transcendente. A atuação do principal enquanto Padre Pio é maravilhosa e é a história do Padre Pio, né? Então, isso aí dispensa, tem material do mais rico. Aí tem Gladiador, do Ridley Scott, é um filme que muita gente não gosta, né? E também é um filme que tem mais uma pegada um pouco mais de cinema comercial e entretenimento, mas só pela música da Enya, pela atuação do Russell Crowe, né? E pela aquela cena final dos campos de trigo, que é uma cena que eu vi pequeno e nunca me abandonou. Cena absolutamente transcendente também. É um filme que vale a pena demais. E pelo exemplo também de bravura e honestidade ao só tempo e integridade do personagem principal, né? Também outro filme interpretado pelo Russell Crowe, que é o Cinderella Man. Essa é uma história real do boxeador James D. Braddock. E chama Cinderella Man, traduziram esse filme no... Eu fiz assim, né? Na hora de colocar os títulos aqui, quando eu achava que tinham traduzido o título muito mal, eu mantive o original, porque traduziram pra... Como é que é? A Luta pela Esperança. São aqueles títulos muito genéricos, né? Por que é Cinderella Man? Porque ele começa a se recuperar, é como se toda a nação estivesse dormindo, ele começa o levantamento dele, porque o filme, esse boxeador, ele aconteceu o quê? Ele chegou ao título mundial, e aí ele depois teve uma série de problemas, quebrou a mão e começou a só decair. E nisso foi a mesma época da Grande Depressão dos Estados Unidos, então o pessoal, muita gente morrendo de frio, com fome, né? E aquela coisa toda. E aí a recuperação do boxeador vai coincidindo, ele acaba sendo um símbolo disso com... E aí seria a Cinderela despertando de novo, né? Vai coincidindo com o despertar da própria nação. E é um filme que, em termos de valores patrióticos, ele é muito interessante, porque... E de uma certa integridade moral também, porque o cara ele tá precisando um tempão lá de dinheiro, você vê que ele... Um exemplo, né? Ele só vai pegar o dinheiro com o Estado quando ele já tá, assim... No limite mesmo, sendo que era uma coisa que ele podia ter solicitado bem antes. E é visto até como uma coisa meio vergonhosa ali no contexto do filme. A mulher fala, nossa, nunca pensei que ia ver você aqui e tal. E o filho dele rouba uma coisa, mesmo eles estando numa situação de muita fome, ele repreende o filho de um jeito muito justo. E eu acho que esse filme ele é maravilhoso para o camarada assistir com a esposa dele, alguma coisa assim. Por quê? Tanto a atitude do protagonista, interpretado do boxeador, do Jim Braddock, né, quanto a atitude da esposa dele diante de uma situação de fome e de muita escassez material, a atitude dos dois é perfeita, porque ele continua batalhando, ele faz o que for pelos filhos. Tem uma cena que ele fala assim, ó, sonhei que eu tinha comido que eu ia no restaurante, me enchia de comida e tal, e agora eu tô meio cheio, para ele poder dar a comida dele para a filhinha dele que ainda tava com fome. Então é uma atitude realmente de um homem íntegro e preocupado com seus filhos, né? E a mulher também, ela entende que ele não tem culpa pela situação, foi uma coisa ruim que acabou pegando todo mundo e ela vê o esforço dele. Inclusive, quando ele se mostra muito envergonhado pela situação, porque o cara acaba, de certa forma, achando que ele tem responsabilidade por ele ser o pai da família, ela faz o máximo para aliviar aquela tensão dele, né? Então, um filme exemplar aí em termos de postura do casal. Eu destaco também nesse filme a atuação do Paul Giamatti, que é um ator assim brilhante. Pena que ele não fez tantos filmes grandiosos, mas em termos de atuação individual ele é muito bom. Aí depois o Rock 2 e o Rock 3, do Sylvester Stallone, né? O 2, no caso, é a revanche contra o Apollo. É dos filmes do Rock o que mais tem presença de igreja, simbolismo católico, essa toda coisa toda. Filme realmente muito... Até o 3 eu acho que o filme ainda tinha guardava um pouco aquela coisa de... A partir do 3 isso começou a mudar um pouco, né? Mas ainda resguardava aquilo de cinema independente, que o 1 tem muito, né? Aí a partir do 4, embora seja um excelente filme também, mas já começa a ficar muito
muito cinema comercial, sabe? É um baita filme, mas muda o estilo. Acho que o um e o 2 sobretudo, eram filmes mais artísticos, né? Apesar deles trabalharem com essa coisa do boxe, chama bastante a atenção do público, tudo, ser um lutador, né? Eram filmes mais artísticos. E no 3 ele é que surge aquela história do olho de tigre, né? Que ele perdeu o olho de tigre, então é um filme muito sobre o medo, né? Sobre o conforto, sobre o aburguesamento, porque virou campeão por anos e aí ele acaba amolecendo, né? E perdeu aquela garra, aquela coisa, aquela fome que ele tinha, e aí ele precisa recobrar isso. Abril Despedaçado do Walter Salles, embora o Walter Salles, né? Pelo que eu ouço falar aí, a opinião política dele seja complicada e tal, ele é um diretor que tem alguma qualidade. É que ele fez, na verdade, aquele filme Diário de Motocicleta, parece que o Che Guevara é uma maravilha, né? É foda. Mas assim, a gente tem que saber separar as coisas. Esse filme ele tem muita beleza, né? O filme pega uma história baseado num livro. Rapaz, eu não lembro se o cara é da Lituânia, o escritor é de algum desses países assim. Onde tinha uma tradição numa espécie de aldeia lá que uma família ia matando a outra, e tinha aquela coisa de vingança. Então ele pega todos esses elementos e adapta pro sertão. Mas é um filme muito rico em simbolismo, boas atuações. É um filme. Dos filmes nacionais que eu vi, é o filme realmente mais voltado para a beleza, sabe? Realmente é um filme muito bonito e doloroso. E nesse filme em específico, eu não percebi nada, assim, em termos de ficar forçando a barra ideologicamente, nada disso. Nazarim do Buñuel, né? O Buñuel ele acaba fazendo uma ele parece fazer nos filmes dele uma espécie de crítica ao cristianismo. Então esse é um padre, um cara sujeito de extrema virtude, né? Mas, para, dá a impressão às vezes que o Bunho, naquele outro filme Viridiana, também é assim, ele quer mostrar que quase como se ele tivesse a visão que alguns romanos tinham do cristianismo, que era uma coisa meio efeminada e muito passiva, né? Que tinha que lutar e fazer e acontecer mesmo. Quase como se ele tivesse mais uma moralidade pagã, e parece que com muita sutileza ele tira um sarro desse elemento do cristianismo, mas ele não faz a coisa de um modo tão forçado, tanto que o. Isso é uma impressão que eu tenho, tá? Eu nem sei se condiz com a realidade, não sei até que ponto. Mas realmente ele consegue apresentar um personagem padre muito virtuoso, né? Nesse filme. E é um cara que abandona tudo ali e vai peregrinar, né? Sofre bastante, é o padre Nazarim. Tem uma moça que acompanha ele que dá a entender que ela tá meio obsessa por demônios. Filme realmente interessantíssimo. Aí tem o Três Homens em Conflito, do Sérgio Leone, né? É maravilhoso pela aquela trilha sonora do Ennio Morricone. A contraposição entre os personagens centrais também é bem interessante, né? Que tem lá o que seria o mal, né? Porque na verdade o título original é The Good, The Bad and The Ugly. O, o mal realmente é aquele cara assim, aquele psicopata sanguinário. Aí tem o Clint Eastwood, né? Aquele jeitão dele, que no caso é um sujeito. É engraçado, porque fala que ele é o bom, né? No título original do filme, mas ele é um claro escuro também. Tanto que ele deixa o cara no deserto lá sozinho a troco de nada. Eles faziam a maracutaia deles junto, deixou o cara achando que o cara ia morrer, depois o cara volta, que seria o Ugly, né? O cara volta pra se vingar. Mas é aquele sujeito assim, todo estiloso, né? O Clint Eastwood, aquela coisa toda. E já tem o Ugly, que é um cara já mais, como pode dizer, bonachão, mas a um só tempo ele é muito eficiente, né? Atira muito bem, é muito esperto. E aí um vai tentando passar a perna no outro, mas o filme é muito bonito pela coloração. Também é um filme de uma fotografia belíssima. E enquanto prender a atenção, enquanto entretenimento, também é um filme extremamente efetivo. É mais um filme voltado então para aquela coisa de bravura, né? Do Velho Oeste. Mas a trilha sonora realmente é uma coisa que dá uma força tremenda pro filme. Que as músicas do Ennio Morricone são maravilhosas, né? O Leitor acompanha a vida de uma mulher que ela se passa na Alemanha, ela acaba tendo um caso com um jovem mais novo, né? Por acaso ele acaba acompanhando ela até a casa dela um dia e eles acabam estabelecendo uma espécie de relação, e é o leitor porque ela não sabe ler e ela vai pedindo para ele ler
coisas para ela de literatura, então ele lê Chekhov, Balzac, lê uma série de coisas. Tolstói. E ele nem sabe que ela não sabe ler, né? E aí depois eles se separam, passa um tempo e anos depois, vou dar um spoiler, mas acho que isso aqui não é tão grave, não vai atrapalhar tanto o filme, né? O filme vai mostrando eles já mais velhos, né? Muitos anos depois, e ela tá sendo julgada pela participação dela no nazismo. Então é bem interessante, porque era uma mulher normal, não era propriamente uma pessoa ruim, né? Embora tivesse um potencial da maldade como todos nós, mas se afundou no mal às tantas, né? E aí o próprio rapaz vai, se eu não me engano, agora vai participar do júri onde ela está sendo julgada, né? E aí eles têm essa espécie de reencontro. Cinzas do Paraíso, do Terence Malick. Mais uma vez o Malick, do ponto de vista visual, é extraordinário. E esse filme ele se passa numa... Também tem a imagem de campos de trigo, né? Então o Malick já... Sempre ele consegue colocar elementos... A cosmovisão dele na época desse filme, que é um filme de 78 bem antigo, parece que era um tanto diferente. Mas ele já consegue colocar algumas discussões assim bíblicas bem interessantes. E aí o cara tá numa época também, essa época meio miserável dos Estados Unidos, mas se eu não tô enganado, eu não lembro agora se passa na época da Grande Depressão não, a história, mas eu acho que não. De todo modo, os protagonistas ali eles são bem pobres e eles vão trabalhar numa plantação de trigo. E aí, para eles poderem se manter lá, eles acabam fingindo que são irmãos, né? Numa tentativa ali do ter uma vida mais tranquila perante o proprietário dessas terras, mas ele, na verdade é que o Richard Gere ele tem um caso com a moça, né? E aí ele vai ficando com raiva de toda aquela situação, porque eles fingem que são irmãos, mas aí o patrão vai se aproximando então da moça, né? E aí a cena final é de uma... As cenas finais ali também são de uma... Mas esse filme ele é inteiro, muita gente considera, eu acho que com razão, uma das melhores fotografias do cinema, e eu de acordo. É porque tem cenas de lago, de rio, dos campos de trigo pegando fogo no final, de poente, junta então aquela coisa de pôr de sol com campo de trigo. É um filme assim de uma beleza. E a trama é muito interessante, porque você fica naquele suspense, né? Pô, quanto que eles vão mostrar que são um casal mesmo, quanto que ele vai... E a moça acaba até casando com o cara, né? Mas muita água rola, aí vocês vão acompanhar. Outro filme aqui do Melick, De Canção em Canção. Esse filme muita gente fala muito mal dele, mas é um filme também que eu gosto. Agora, o que é preciso dizer? O Melick realmente tentou fazer uma coisa muito complicada nesse filme, porque os protagonistas eles começam como pessoas que são músicos, mas músicos assim, de música popular, rock, pop e tal, e mostra aquela atmosfera de droga, dos shows, aquela... Então o Melick ele tenta, bom, como ele vai trabalhar com personagens que estão envolvidos nisso, ele tem que colocar esses elementos. Então ele coloca música ruim no começo do filme, né? Então aí o que é difícil? Os personagens eles vão mudando ao longo do filme, eles vão passando por uma transformação espiritual muito profunda. E o próprio filme ele vai, por exemplo, gradativamente ele vai tocando mais música clássica. E o que ele fez de difícil? Então ele misturou coisas muito belas e altas com uma coisa que é mais feia, né? E é muito difícil você manter uma certa integridade e beleza quando você faz essa mistura. Mas daí que eu acho que tanta gente não gosta do filme. E também porque o Melick, os diálogos do Melick é um cinema totalmente diferente. Então não é para todo mundo, né? Como eu já disse. E soma-se a isso o fato que ele ganha premiação e não vai, que ele faz filmes, inclusive, assim como esse critica essa coisa a indústria da música, essa coisa toda no Cavaleiro de Copos, como eu já mencionei, critica de certo modo aquele povo de Hollywood, esse negócio todo. Então ele tem não poucos motivos pro pessoal ter birra com ele. Mas o filme é muito bom, né? Justamente por essa transformação espiritual dos protagonistas e justamente por esse crescimento progressivo da beleza dentro do filme. Aí tem o Cinema Paradiso, filme italiano famoso também, que acompanha ali a vida do menininho que era fascinado por um cinema que tinha na cidade dele, vai mostrando a relação dele com o proprietário desse cinema. É um filme também visualmente muito... Eu sempre ressalto esse aspecto visual porque, assim, a beleza ela tem vários efeitos benéficos na nossa alma, evidentemente, né? Mesmo quando não está com um discurso
que vai de acordo com a nossa cosmovisão, com isso ou com aquilo, a própria beleza por si, ela já ilumina, né? É como o Edgar Allan Poe lá falou, a beleza só por ela ser proporção, ordem, harmonia, e essa coisa toda no ensaio dele que é sobre o ofício poético, né? Ela já combate o nosso vício. Além de que o deleite com a beleza é um deleite contemplativo, então é totalmente diferente de um outro tipo por exemplo, do gozo instintivo, né? Embora o gozo instintivo possa ser transfigurado nessa contemplação também. Então por isso que eu sempre falo desse aspecto visual, porque aí você sente que muita gente esquece que o cinema é arte, você está empreendendo uma coisa artística, né? Aí tem o The Straight Story, que a tradução seria, traduziram aqui para uma história real. É a história de um senhor que brigou com o irmão dele por muitos anos, é um velhinho já, né? E depois que ele sabe que o irmão dele tá para morrer, ele atravessa os Estados Unidos num carrinho de cortar grama para poder ver o irmão dele antes da morte. Maravilhoso. E aí vai pegando aquele road movies, né? Então vai pegando aquelas imagens de estrada americana, essa coisa toda que eu acho bem legal essa temática também. As atuações boas, tudo isso. The Evening Sun é um filme. Rapaz, agora que eu percebi que eu fui pro Vida dos Outros e passei direto no Mud ali, ó. Eu vou voltar pra comentar ele, agora que eu percebi, ó. Eu lembrei por conta desse The Evening Sun, alguma associação. Já comento o Mud, que eu passei direto. Eu falei direto do Vida dos Outros e não falei dele. Esse The Evening Sun é o seguinte, um senhor, ele eu acho que ele passou um tempo numa clínica porque ele teve doente, alguma coisa assim. Quando ele volta pra casa, ele vê que o filho vendeu a casa dele, ou na verdade o filho tá, por ele ter esse problema de cabeça, o filho tá tentando vender a casa, é alguma coisa assim. Eu sei que tem essa venda da casa. E aí quando ele volta, sim, o filho na verdade já vendeu a casa, fez um acordo, e aí tem uma família morando na casa e ele acaba ficando numa casinha de madeira que é do lado da casa, que era a casa principal dele. Então ele, a casa que ele construiu, ele tem todo aquele carinho, tem várias experiências, lembranças com a esposa. E para completar o sujeito, além de que ele não queria essa venda, né, foi uma coisa meio feita por baixo dos panos. O filho dele é advogado, deu um jeito lá de essa família, o pai dessa família que tá morando na casa, o cara é alcoólatra, parece que não trabalha direito. Então é um tipo pelo qual o velhinho, que é o Hal Holbrook, que é um grande ator, né, tem aversão. E aí é o conflito dele com esse sujeito. Mas eu achei esse filme, sobretudo, de uma complexidade moral muito privilegiada, porque assim, você pensa e você não tem um momento lá que você não consegue saber meio quem tá certo, que lado. Acho que é meio difícil tomar um partido em absoluto. Isso sempre nos enriquece moralmente, né? Quando o filme tem essa complexidade moral grande assim. A Árvore dos Frutos Selvagens, que é o Nuri Bilge Ceylan, aquele diretor turco de novo, que eu falo sempre que os diálogos dele são muito bons e que ele mistura aquela coisa de drama com comédia, né? E esse filme ele tem ainda um bônus que o rapaz quer ser escritor e aí acaba tendo uns comentários muito interessantes sobre literatura, né? Sobre também o drama de um sujeito que crê realmente na literatura, que leva aquilo ali a sério, cercado de pessoas que não estão nem aí para isso, né? Ele vai buscar financiamento do livro dele, essa coisa toda. E até entre os escritores, tem um escritor renomado lá que já se tornou um sujeito meio cínico, assim, depois de muitos anos, né, de ofício. Então ainda tem esse bônus. Mas é um filme, sobretudo, dessa mescla de drama e diálogo engraçado, é um só tempo triste. E tem umas reviravoltas bem bacanas no final, né? O filme parece que vai numa direção, vai em outra. É muito bom. Tem também aquela coisa que nem parece que são atores em muitos momentos, né? Parece que são realmente pessoas comuns ali que estão sendo filmadas, embora as atuações sejam maravilhosas. E na verdade, justamente por isso, né? Aí tem o Bleu do Kieslowski. O Kieslowski, eu não sou muito de série, mas a única série que eu falei assim, das que eu falei, nossa, aqui é uma série nota 10, é dele também, que é aquela Decalogue, né? Então é um grande diretor. E esse Bleu é com a Binochet, uma grande atriz francesa. E ela perdeu a família num acidente de carro, então vai pegando mais ali a vida dela após esse. Muitas pessoas associam a cor azul com a tristeza, né? E daí a vida dela após esse acidente. Aí tem o Coração Valente, e ela acaba tendo uma relação com a prostituta. Não relação no sentido de amorosa, não, mas acaba entrando em contato, estabelecendo uma amizade, na verdade, com a prostituta. Né? É bem interessante.
E o Kieslowski, ele tem umas coisas muito sutis no cinema dele. Eu lembro que nessa aí tem uma cena que essa Binochet vai ver a prostituta e tem uma iluminação em formato de cruz lá no fundo. Então ele consegue falar muito certas coisas com muita sutileza, né? Seria o perdão de Deus mesmo naquele ambiente de extrema promiscuidade, né? Algo do perdão divino ali. Aí tem o Coração Valente do Mel Gibson, que é a história da emancipação da Escócia. Eu não sei até que ponto, se a gente pensar da perspectiva de veracidade histórica, esse filme é bom ou não, porque eu não estudei bastante, não estudei, só vi muito por cima a vida do William Wallace. Tem gente que reclama, né? Como por exemplo fala que quando a esposa dele foi morta, ele já estava em guerra, tem essa coisa toda. Mas é o filme de uma beleza extrema, né? Aqueles campos da Escócia, montanha. A música principal também, tocada naquelas gaitas de folha, é incrível. E esse filme, eu acho que ele, na minha opinião, daqueles discursos de líder de exército motivando o pessoal para a batalha, é o melhor discurso desse filme. Que ele fala assim, ó, vocês estão correndo da luta, mas beleza, talvez vocês não morram hoje, vocês não vão lutar, vocês vão sobreviver. Mas aí vocês vão passar 20 anos lá, isso se não morrer antes, né? Vão passar 20 anos lá e vai chegar um momento que vocês vão estar velhos, vão perceber que a morte está chegando do mesmo modo. E aí vocês vão pedir uma chance de voltar esse dia aqui e fazer tudo diferente. Mas assim, ele fala de um jeito infinitamente melhor, né? Então, isso é muito interessante, né? Que eu lembro daquela frase do Chesterton. Acho que a gente hoje em dia, ao mesmo tempo que tem não aproveita a vida do jeito que deveria, tem também um medo da morte. É normal ter medo da morte, é claro, mas a coisa me parece que beira a loucura e a insanidade completa em alguns momentos, né? E eu lembro daquela frase do Chesterton, né? O homem começa a ver realmente quando ele descobre as coisas pelas quais morreria. Aí tem o Sobre Meninos e Lobos, que é do Clint Eastwood, que é também no começo estão três meninos jogando hockey ali brincando, aí para um carro, manda um deles entrar no carro, entra, o rapaz vai estuprado, por vários dias consegue escapar. Aí são os lobos, no caso são os estupradores, né? E aí é muito interessante, porque depois morre a filha de um desses três amigos, e aí eles ficam naquela tensão de quem foi, e a culpa recai muito sobre o. Há muita suspeita sobre o que foi estuprado, justamente pelo que ele passou, né? E o filme tem uma grande reviravolta no final, mas é um filme tristíssimo. E embora tenha uma lição moral muito boa, muito positiva nele. E a com o Tim Robbins, né? Que é aquele do Um Sonho de Liberdade, que eu já comentei no primeiro vídeo, nos 50 primeiros filmes, né? Morango Silvestre, do Bergman. Ali é um velho lembrando de alguns momentos da vida dele, né? É bem interessante também. E ele sempre foi uma pessoa um pouco mais retraída. O irmão dele acabou se casando com a mulher que ele gostava. É um filme também que eu lembro, não lembro tão detalhadamente dele, eu lembro mais uma certa impressão geral. Mas eu lembro de diálogos muito bons, eu lembro desse drama também do sujeito, assim, dessas coisas que aconteceram na vida dele ser colocado com muita eficiência, né? Como, por exemplo, isso da moça. Essa contraposição entre um cara mais retraído e aquele cara descolado, isso aí tudo é muito bem abordado no filme, mas é um cinema de arte, né? Como sempre são os filmes do Bergman. Antes do Amanhecer, que é aquele filme que um casal se encontra em Viena, se conhecem no trem aí. Da trilogia, esse primeiro, na minha opinião, é disparado melhor, embora todos tenham, os três filmes tenham alguma qualidade, né? E aí vai mostrando esse encontro deles em Viena, eles decidem passar a noite juntos, né? Por isso daí que é Antes do Amanhecer. Os dois acabam se dando muito bem, além das cenas de Viena, que é uma cidade assim de uma beleza de arquitetura, tudo isso muito privilegiada, né? É um filme também que tem aquele aroma de cinema independente, porque tem poucos atores e a maior parte das vezes é só realmente o casal conversando, mas é um filme muito bonito mesmo. Forrest Gump é bem famoso já, né? É um filme que mistura aí drama com humor de um jeito muito eficiente. E tem também aquela coisa interessante do protagonista, que é o idiota no sentido de um bobo iluminado. E que passa por mil coisas na vida dele e depois vai contando essa história para um outro sujeito. Ele vai na guerra do Vietnã, disputa a Olimpíada de tênis de mesa, acontece de tudo com ele. Mas é realmente um filme maravilhoso, né? Nessa mescla aí de drama e comédia. O curioso caso de Benjamin Button, que é inspirado num conto, embora o conto seja bem diferente, né? Do Fitzgerald, né? Scott Fitzgerald, que é aquele do
O Grande Gatsby, que é um sujeito que, na verdade, ele é famoso. Esse filme também vocês devem saber, né? Ele nasce velho e vai ficando novo. E é um filme também de cenas muito bonitas, tem elementos engraçados no filme, mas é sobretudo dramático, né? E tem uma cena que mostra a quantidade de detalhes que são necessários para que um evento X aconteça. Aquela cena ali é absolutamente genial. Você vê que se uma coisa tivesse mudado, se a pessoa não tivesse saído atrasada, tudo ali seria diferente. Que é uma coisa que existe na nossa vida, essa coisa da vida ser decidida por muitas vezes por detalhes, né? Às vezes esses detalhes são providenciais, claro, a junção desses detalhes, mas é uma coisa que a gente esquece, né? Às vezes a importância de cada passo, porque acaba sendo meio milagroso, né? A vida humana já é milagrosa, porque você já disputa uma corrida lá com não sei quantos espermatozoides, ganha e tal. E aí quando você pensa, por exemplo, no seu nascimento, né? Se seu avô não tivesse levado uma flor para sua avó no dia que eles não brigaram, você simplesmente não estava aqui. Então são necessárias tantas combinações de eventos para que uma vida venha ou para que uma coisa X aconteça. E essa cena consegue demonstrar isso de um modo muito bom, né, do Benjamin Button. Aí tem o Papillon, que é de novo com o grande Dustin Hoffman, né, e o Steve McQueen. E eles são presos, né? É um filme, eu gosto muito da coloração desse filme. Ele tem um dos personagens vai tendo pesadelos enquanto ele acontece e tal. E se passa muito em torno desse pessoal tentando fugir da prisão. As atuações muito boas, né? O Dustin Hoffman é sempre brilhante. E a atuação do Steve McQueen também é maravilhosa. E o cara sofre bastante na cadeia. É um filme de bastante tormento, assim, por conta dessa experiência na prisão. E aí tem coisa aqui para falar só falando mais dos eventos, né? Como é que foi após muitos e muitos anos preso, qual foi o efeito sobre a alma dos personagens, aí só vocês assistindo. Aí tem o Sol Enganador, que é também um bom filme, de certo modo, anticomunista, porque mostra, até por esse nome, o Sol Enganador, né? Eu acho que o filme dá a entender que se não for o Estado como um todo, é o próprio Stalin. E mostra como é opressiva, se tornou opressiva a vida das pessoas na União Soviética, o governo vigiando o tempo inteiro, mas é um filme que ele prende a atenção do jeito incrível, porque as atuações também são muito boas, os diálogos são muito boas e é um diálogo que te deixa sempre numa apreensão, porque tem um sujeito que vai lá numa casa e ele conhece a moça de longa data, mas essa moça é casada, né? E na verdade um deles é funcionário do partido, então é um filme que ele deixa você numa atmosfera de apreensão todo o tempo e também é um filme visualmente muito belo, porque a Rússia, digo o que disser, né? É um país belíssimo em termos de beleza natural, essa coisa toda. Aí Lendas da Paixão, que é um filme com Brad Pitt, né? Que mostra ali a contraposição entre três irmãos. No caso ele, que sempre foi um cara meio rebelde, um cara meio estranho, ele pegou alguns elementos do índio que vive ali junto com a família, né? O pai é o Anthony Hopkins, e aí eles viveram a vida toda nessa propriedade isolada. E aí vem a Primeira Guerra Mundial, né? E aí o filho eles vão servir e um dos irmãos morre. Só que antes deles irem servir, ele tinha ido com uma noiva. E a noiva acaba ficando na casa. E aí tem aquele rolo da mulher se apaixonar por outro irmão. Os caras não veem mulher há 300 anos, né? Chega uma moça lá. Mas assim, além da fotografia também desse filme, porque pega aquela coisa meio dos Estados Unidos, tipo o Vale Yosemite, né? Que é aquele ambiente com pinheiros, com urso, que é muito bonito. A fotografia do filme é realmente maravilhosa. A música principal também é muito bela. Eu acho interessante a contraposição entre os personagens, porque de um lado parece que o personagem ele é mais rebelde e tal, só que o outro é um falso certinho, né? Ele pensa que ele é o cara corretinho, mas se você vai ver as atitudes dele ao longo do filme, não é bem isso. Um dos irmãos, no caso, né? Porque acaba tendo essa intriga entre os irmãos por conta justamente da mencionada moça, que é uma pessoa de uma fragilidade interna, um lusco-fusco, né? Complicado ali. The Year My Voice Broke, aquele estilo de filme adolescente, mas muito bonito, se passa na Austrália. Tem uma tonalidade meio aqueles filmes de entrada na maturidade, uma tonalidade meio Conta Comigo, que eu já mencionei. E vai em torno da vida de um adolescente que se apaixona por uma menininha, né? E ela acaba gostando do cara bobão pra caramba. E aí é justamente essa coisa do primeiro. Porque é o ano que a minha voz quebrou, então, dessa entrada da maturidade, né? Só que é um filme que ele tem uma tonalidade muito nostálgica, além desse negócio adolescente. Entra naquela atmosfera de filme dos anos 80, mas pegando o melhor desse elemento de anos 80, né? E aí tem coisa também que só vocês vendo pra. Senão eu vou
acabar contando tudo o filme, mas filme visualmente belíssimo também. Pegando parte rural ali da Austrália, cidadezinha de interior, essa coisa toda, né? A Longa Caminhada é também um filme australiano, eu gosto do cinema australiano. Na verdade, aí foram 3 filmes australianos seguidos, né? A Longa Caminhada, se o pai do menino e de uma menina vai com eles para aquela região de deserto da Austrália, e lá tem aqueles insetos de tudo que é jeito, cobra, aquela coisa toda, né? E o cara acaba se matando. E aí eles ficam presos no deserto. A menina, que é uma adolescente, deve ter, sei lá, uns 16 anos, e o irmãozinho dela pequenininho. E aí eles vão se matando para sobreviver, e em dado momento eles encontram um sujeito de uma tribo aborígene lá, que ele tá passando por essa longa caminhada, que é uma espécie de jornada de entrada na maturidade. Então o cara tem que ficar sozinho lá no deserto, e ele acaba protegendo. Então o filme tem uma coisa edênica por conta da inocência desse personagem, né, que é na verdade o sujeito da tribo, e aí a sobrevivência deles. O filme também é visualmente muito bonito. É difícil eu colocar um filme aqui que não, cuja fotografia não seja bela, né? E tem essa coisa meio edênica, e tem uma coisa meio psicodélica também, que nesse filme em específico ficou interessante, né? Pelos Caminhos do Inferno é um filme já de suspense, também tem essa coisa meio psicodélica, com aquela coloração interessante dos anos 70, é muito sol escaldante, né? Se passa na Austrália, o sol rachando um pouco do sujeito. E é um professor que ele vai passar as férias numa cidade, o pessoal só faz de tudo para jogar cachaça nele e viciar ele em jogo, então é ele no meio dessa loucura. É um filme de suspense, né? O pessoal arrastando a alma dele pro mal cada vez mais. É um filme bem interessante também. Ostrov. Esse Ostrov, por exemplo, é um dos filmes que eu comento naquele de 12 filmes para a vida espiritual e tal, né? Todo bom filme, claro que alimenta a nossa vida espiritual, mas eu fiz esse vídeo com esse título porque tem filmes que tocam nisso de um jeito mais explícito, vamos dizer. E esse é um sujeito que cometeu um grande erro no começo da vida dele, depois ele vira um monge e se arrepende a vida inteira, né? E aí tem cenas de despossessão demoníaca, de exorcismo, né? Tem cenas de... os diálogos religiosos ali são muito bons. E ele acaba sendo um santo muito inusitado, porque ele não toma banho direito, né? É bom nesse aspecto de mostrar que a santidade também, ela muitas vezes tem uma roupagem de loucura, essa coisa toda é uma coisa que muitas pessoas não compreendem, tudo isso. Foi muito bonito. Se passa numa ilha, né? Mescla aquela imagem de ilha e neve, é bem bacana. 21 gramas do Inharrito. 21 gramas porque diz que quando a gente morre, nosso corpo fica 21 gramas mais leve, né? E aí a cena final desse filme é maravilhosa, porque tem a morte de um dos personagens, não vou falar qual, e aí ele vai falando o que muda nessas 21 gramas que saem, né? Tem poesias lidas aí nesse filme de um modo muito interessante, a trama é muito interessante, a gente fica um pouco confuso na primeira vez que assiste, porque não segue uma ordem cronológica linear, às vezes está lá na frente, às vezes está lá atrás, mas é um filme que prende muita atenção, todos os filmes do Inharrito tem isso, né? E também é um filme com algumas cenas bastante poéticas. A Promessa dos Irmãos Dardenne. Esses Irmãos Dardenne, eles seguem uma linha meio Graciliano Ramos, assim, de ser uma linha da crueza da vida e do árido da vida, né? Não é um cinema nada transcendente, mas nesse aspecto do concreto, eles são muito fortes. E aqui é um moleque que o pai dele tem aluga a casa lá para imigrantes, né? Então se passa na Bélgica, e aí são imigrantes da África lá na Bélgica, e tem uma moça que só se ferra lá, e ele promete que vai ajudar ela tá com um filhinho pequeno, tudo isso, então por isso que é a promessa. Aí é um filme bem de bastante densidade de experiência humana e essa crueza, mas também tem valores muito interessantes, como por exemplo o próprio fato desse menino mesmo tão novo, ele levar tão a sério a questão da importância da promessa que ele fez, né? Aí tem o Interestelar do Nolan, trilha sonora maravilhosa, aquela música, tanto que ela é sempre usada aí nos vídeos. A atuação do Matthew McConaughey maravilhosa também. E é um filme que é muito interessante, porque ele tem aquela coisa meio científica, mas, como vocês sabem, ao mesmo tempo ele mostra que, de certo modo, o mais importante no planeta são as pessoas. Então ele vai na onda de algumas coisas atuais, na medida que tem muito essa coisa de ciência, mas em contrapartida seria uma ciência usada para outro fim, né? E aí tem alguns diálogos sobre o amor muito interessantes, né?
que era? Ah, tem a leitura do poema do Dylan Thomas, né? Não adentre a boa noite, apenas com ternura, fúria, fúria, contra a luz que já não fulgura. Essa coisa toda. As cenas desse poema também são maravilhosas, enfim. Filmaço. O Tropa de Elite dispensa apresentações, acho que todo mundo já deve ter visto, né? Mas eu gosto justamente por essa densidade de experiência humana, essa crueza, mostra muito bem a podridão da corrupção do funcionalismo público, né? Do jeitinho brasileiro, e as tensões na qual o protagonista ali, o Capitão Nascimento, estão inseridos são muito interessantes, né? Também o Matias estuda a contraposição entre o Matias, que é um sujeito mais, que no começo é mais calculista, ele é inteligente, mas é um pouco paradão, e do Neto, que em compensação é muito impulsivo. Também esse contraste é bem interessante. Aquelas discussões na faculdade sobre a droga, de onde vem a droga, isso tudo. Filmaço, né? Cidade de Deus também é um filme que tem uma coisa, mistura essa coisa de Rio de Janeiro com uma coisa meio nostálgica também, tem Cidade de Deus, né? Filme em termos de enredo, de prender a atenção, é maravilhoso, né? Você fica do começo ao fim prestando atenção no que está acontecendo. Cenas muito boas também. Cenas de praia, né? Essa coisa toda. Cenas trágicas, né? Que o filme foi muito bem feito, as atuações muito boas, então você realmente consegue se comover com elas. Cenas de injustiça. O Cheston falou uma coisa interessante, né? Tudo que nos espanta genuinamente, que tira a gente do automatismo, é de certo modo cristão. E quando o filme mostra coisas trágicas, mas assim, de um jeito efetivo, né? Quando a coisa é bem elaborada, sempre tem coisas a nos enriquecer interiormente, né? E esse filme aí é cheio dessas cenas, né? E acaba a gente entendendo melhor também como funcionam as coisas nas favelas do Rio de Janeiro, que é um câncer aí do nosso país, né? Infelizmente. Com tanta bandidagem. E por fim não, porque tem esse Peterson, ainda vou falar do Mud que eu tinha esquecido. O Peterson é a vida de um cara que ele é motorista de um ônibus e ao mesmo tempo ele é poeta. Ele gosta muito daquele poeta Carlos William Williams, que é um poeta que, sim, que sem dúvida tem alguma qualidade, né? Isso aí não há dúvida, mas não é um poeta que pessoalmente me chame tanta atenção. Mas é interessante porque ele lê alguns poemas do Carlos William Williams, né? Mas o mais legal é que esse filme ele consegue imitar muito bem quando aquela atmosfera meio estranha de quando o escritor está tentando escrever, né? Ou quando ele está sob a inspiração e vem algum verso para ele, essa coisa toda, porque muda, a edição de som muda, o filme ele fica meio onírico nesses momentos em que o Peterson, que é o protagonista, ele está escrevendo, né? E ele faz alguns poemas bonitos, né? Aquele poema do Fósforo, por exemplo, se vocês assistiram, vocês vão reparar que é um bom poema. E ele tem um elemento muito de... Ele tem algumas coisas de um santo, esse poeta, demais, porque... Lembra que eu falei, né? No outro vídeo eu falei que muitas almas... como é que é? O mal a característica da alma medíocre é sempre esperar um evento extraordinário, né? Esse cara não, ele já abraçou a vida dele, a realidade dele. Ele é um motorista de ônibus, mas os dias dele são sempre bons e especiais, mas muito também pelo modo como ele significa as coisas interiormente, né? É um sujeito muito calmo. O Peterson, então, é bem interessante nesse sentido também. É um cara que tomou posse do seu cotidiano, né? Como dizia o Lavelle, a marca do escravo, a marca do sábio é fazer a alegria coincidir com a sua atividade mais habitual. A marca do escravo é separá-las, né? Separar a atividade mais habitual da alegria. Então o Peterson é como se tivesse aprendido essa lição. Filmaço também, muito bom. Então o Mud, né? O Mud também é outro filme de entrada na maturidade. É outro filme com o Matthew McConaughey. Na verdade ele tá na posição 51, mas eu tinha esquecido de falar dele, né? E é muito interessante porque os moleques chegam numa ilha, eles veem o barco numa ilha, então tem uma coisa de suspense bem legal. Como que um barco tá em cima de uma árvore numa ilha, como foi para lá e tal. E na verdade tem esse Mud morando lá, que é um personagem meio folclórico, né? É um cara cheio de superstições, é um cara meio dúbio, tem uma bondade, mas ele tem uma coisa meio estranha na personalidade dele, aí a polícia tá procurando ele. E aí a entrada desses moleques na maturidade, então nesse sentido lembra muito Conta Comigo. Tem essa coisa de aventura também, e ao mesmo tempo a relação deles com esse Mud, que é esse sujeito aí estranho que mora na casa do barco, né? E aí, em termos de suspense, o filme é muito bom, em termos de carga de experiência humana também é muito bom, relação homem e mulher, porque esse Mud ele tem um rolo com uma moça, né? E aí ele tá na cidade para revê-la, mas o pessoal tá caçando ele, querendo matá-lo. Então, o personagem
principal também, o moleque é um moleque de muita bravura. Então é um filme com muita densidade de experiência humana e muito bonito também, visualmente como os vários outros. Tá bom, pessoal? É isso aí. Espero que vocês assistam algum desses filmes aí que não viram, né? Ainda. E que isso aí os alimente, beleza? Valeu, até o próximo vídeo aí. Falou!